O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, que nos dá todos os anos a ocasião de, sobretudo, meditarmos a respeito do ministério petrino. O que é isso? Negócio, palavra difícil? É a função do Papa, aquilo que Jesus instituiu com o Evangelho de hoje, colocando Pedro como aquela referência firme da fé da igreja. Para nós compreendermos qual é a missão dos apóstolos, principalmente qual é a missão de São Pedro e qual é a missão dos papas, eu começo por uma coisa muito simples. Começo com a cor dos paramentos. Nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo e a igreja tinge as suas vestes de vermelho. Tinge suas vestes com o sangue dos mártires. Isso quer dizer que São Pedro e São Paulo não se aposentaram e morreram de velhice num resort, tomando água de coco, né? E vivendo de boa vida. São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Quem visita o grande monumento do túmulo de Pedro, que é a Basílica de São Pedro, na frente, na praça, vocês vão encontrar um grande obelisco. É uma pedra, um único bloco, uma única pedra de 300 toneladas, que foi trazido do Egito na época do imperador Nero, e esse obelisco, essa pedra, estava lá no centro do circo de Nero,
ou seja, o lugar onde São Pedro foi martirizado. E aquele obelisco, aquela pedra, é, por assim dizer, testemunha. Aquela pedra viu, por assim dizer, São Pedro sendo crucificado. De toda a praça de São Pedro e da Basílica, é o único pedaço, digamos assim, que restou de testemunho de algo concreto que está lá desde a época que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E os papas, com grande sabedoria, fizeram transportar esse obelisco para o centro da praça. Ali não era o centro do circo de Nero, mas fizeram transportar para o centro da praça e mandaram colocar lá em cima uma cruz. E dentro do receptáculo daquela cruz que está lá em cima do obelisco, mandaram colocar uma relíquia da cruz de Cristo. Então, quem vê o obelisco na Praça de São Pedro está vendo uma relíquia da cruz de Cristo. Tudo isso é muito bonito, mas se quer significar o quê? Que São Pedro derramou o seu sangue para professar a fé. Isso é o que é testemunho, martiria em grego. Jesus, ao instituir o ministério de São Pedro, estava instituindo o martírio que os papas todos precisam enfrentar para manter a fé de Pedro. É importante isso. É importante nós entendermos essa realidade. O que era o martírio para os primeiros cristãos? Porque é desta igreja que nós estamos falando. Ou seja, nós somos membros da Igreja Católica, ou seja, da mesma igreja que Jesus deixou nesse mundo, a igreja dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a igreja destes mártires. Por que os primeiros cristãos, e depois os cristãos ao longo dos séculos, não somente os primeiros, ainda hoje, os cristãos estão dispostos a derramar o seu sangue pela fé? Isso é um grande mistério. Por quê? Porque nós estamos no mundo da adaptação. Nós estamos num mundo onde a gente, para evitar um conflito, faz qualquer negócio. Nós estamos num mundo do deixa para lá, faz de conta e vão ver. No entanto, a Igreja Católica continua sendo a igreja dos mártires, a igreja que derrama seu sangue por causa da fé. A Igreja de Cristo nos diz que nós podemos e devemos morrer pelo amor que temos à verdade de Cristo. Os papas são isto. E a igreja, logo no início, por providência divina, Deus permitiu que os primeiros 300 anos, mais do que 300, 350 anos, né? Os primeiros 350 anos do papado, fosse uma série de papas santos. Eles eram chamados de santos padres, santo padre o papa, não somente por título como a gente faz hoje. Hoje a gente chama o papa de santo padre o papa, não porque ele seja santo pessoalmente, mas porque o cargo, a missão que ele tem é santa, né? Desejamos que ele fique santo, que ele seja santo, mas não necessariamente. Mas o fato é que os primeiros 350 anos da igreja, todos os papas foram santos. É uma lista impressionante, é uma ladainha impressionante de santos. São Pedro, São Lino, São Cleto, São Clemente, e assim vai. Todos os santos, até que finalmente, lá no meado do século IV, um papa, não é santo, Libério. Mas como assim? Uma ladainha de santos desde o início, desde São Pedro, santo, Libério.
O que Libério fez? O que Libério fez de tão grave? Bom, Libério é o seguinte: a igreja estava dividida com a heresia ariana, uma luta interna, onde a maior parte dos bispos tinha pendido para o lado do imperador, porque o poder político nessa altura do campeonato já era, entre aspas, cristão. Os imperadores romanos tinham ficado cristãos, só que o imperador era herege, era ariano. Jesus, o Filho eterno de Deus, não era Deus. Deus era somente o Pai. O Filho e o Espírito Santo não eram Deus para esse pessoal. Então, o imperador tinha essa cabeça. E, claro, muitos bispos, eu ousaria dizer, a maioria dos bispos, foi para o lado do imperador. Oba! Vamos nos adaptar ao mundo moderno, vamos nos adaptar, né, àquilo que o mundo está pedindo. E um pequeno punhado de bispos intransigentes disseram: não. Por muito menos os mártires derramaram o sangue deles. Vocês estão querendo trair a fé inteira. Por muito menos os mártires derramaram seu sangue. Nós vamos até a morte. E assim foram. Depois de muita briga, que foram 60 anos de briga, o Papa Libério chegou a dizer: mas será que não tem um meio termo? Uma solução de compromisso? Ou seja, de dizer que o Filho e o Espírito Santo são Deus, pero no mucho. Entendeu? São Deus, são divinos, são semelhantes ao Pai, não é igual ao Pai. Entendeu? É Pai, que é Deus verdadeiro. O Filho e o Espírito Santo são semelhantes, parecido com Deus, mas não é bem Deus. Deus pero no mucho. E assim, o Papa Libério parece ter buscado esse caminho. Não vou entrar aqui em detalhes históricos, porque tudo isso é muito debatido em termos de fontes históricas. O fato é que a igreja não canonizou Libério. Pela primeira vez, um Papa não havia ficado de pé à altura do seu cargo e defendido a fé. Quis se comprometer, dialogar. Mas vejam, existem dois tipos de diálogo, e aqui é importante o que eu vou dizer. Existem dois tipos de diálogo. Em filosofia, a gente chama dialética. Existem dois tipos de dialéticas. Existe a dialética clássica, essa a igreja aprova, que é a dialética platônica, aristotélica, que é um processo de busca da verdade. Nós estamos em desacordo, eu tenho uma opinião, você tem outra opinião, a gente senta, dialoga, dialética, de duas pessoas honestas que estão buscando a verdade. A gente pode não entrar num acordo agora, mas estamos dois honestamente buscando a verdade. Essa é a dialética clássica, a igreja aceita isso. O problema é que nos tempos modernos surgiu uma outra dialética, a dialética hegeliana, onde não são duas pessoas buscando a verdade, mas são duas opiniões se contrapondo uma à outra para gerar uma terceira, porque esse é o movimento da história. É assim que a coisa vai para frente. Então, eu tenho aqui a igreja, o mundo,
Na visão clássica católica, a igreja em diálogo com o mundo são dois parceiros honestos de um diálogo que estão tentando buscar a verdade. Na dialética hegeliana, não. A igreja e o mundo são uma metamorfose ambulante. A igreja em contato com o mundo vai se mudando, vai se mundanizando. E o mundo em contato da igreja vai meio que se cristianizando, para dar origem a um tertium quid, a uma terceira coisa, um outro negócio, que também não é estável, porque ali vai ser tese outra vez, que vai vir outra antítese, vai vir uma síntese, tese, antítese, síntese. E assim caminha a história. A história vai numa metamorfose. Ou seja, segundo o diálogo, a dialética clássica, a igreja fundada por Cristo, fazendo uma metáfora aqui, uma comparação, é como se Jesus tivesse plantado um pé de manga, uma mangueira. E São Pedro é o jardineiro, que vai cuidar para que ninguém derrube a mangueira, mas de vez em quando vai podar uns galhos aí que estão caindo, etc., vai recolher os frutos, vai cuidar, vai adubar, é dinâmica, porque a igreja é dinâmica, porque a igreja é viva. Mas, segundo a dialética hegeliana, a igreja é um processo. Então Jesus plantou uma mangueira, depois na próxima geração virou um pé de abóbora, depois uma roseira, depois um espinheiro, depois um carvalho, depois outra coisa, e assim numa dialética constante de mudança, de mudança, de mudança, de mudança, de tal forma que a igreja não tem identidade, ela vai sempre se adaptando aos tempos. Cada tempo tem uma igreja diferente, com uma verdade diferente, de um jeito diferente. E nesse sentido, você, católico, apegado à tradição, você é um empecilho. Você está dificultando o progresso da igreja, dela de se mudar, se metamorfosear nessa outra coisa que ela precisa. Você é rígido, você freia, você não deixa acontecer a mudança. Vejam que são duas visões de diálogo bem diferentes. Voltemos ao nosso Papa Libério. Libério, sem ser hegeliano, porque claro, nós estamos há muitos séculos antes de Hegel, mas Libério estava querendo dialogar com o mundo, no sentido ruim da palavra, não no sentido de pessoas buscando a verdade, onde duas pessoas honestas buscam a verdade, mas o diálogo com o mundo no sentido de que, tudo bem, se a gente mudar a fé da igreja não tem problema, o importante é que a gente esteja em paz, o importante é não criar confusão com o imperador, o importante é nós nos adaptarmos ao mundo para não sermos perseguidos. E aí você já entendeu onde estou querendo chegar quando comecei falando do sangue dos mártires. O sangue dos mártires nos diz que a igreja está aberta ao diálogo até um certo ponto. Quando o diálogo torna-se traição, acomodação a um espírito do mundo e não ao Espírito Santo, não ao Espírito de Cristo, não ao Espírito verdadeiro, então nós precisamos derramar o sangue. Eis-me aqui, Senhor. Vejam, eu não desejo o martírio e nem rejeito o martírio, eu estou nas mãos de Deus, mas o fato é que todos nós precisaríamos estar prontos para o martírio. Não sei se Deus nos dará a graça do martírio, porque é uma grande graça, isso não é para quem quer. Quem quiser ser mártir com sua própria força, vai terminar amarelando, vai terminar ficando com medo e traindo a igreja. Não se ofereça como mártir. Mas nós todos precisamos pedir a Deus nosso Senhor que nos dê a fé dos mártires, a fé dos apóstolos. São Pedro e São Paulo são sim pastores do diálogo. São Pedro e São Paulo evangelizaram, e toda evangelização é um diálogo. Toda evangelização é uma busca
né, em que nós estamos dialogando com outra pessoa para que essa pessoa conheça a verdade que nós, com a graça de Deus, já conhecemos um pouco, precisamos conhecer mais, porque o depósito da fé da igreja é um tesouro, onde a gente sempre encontra lá coisas novas e velhas, no sentido que eu como pessoa, indivíduo, preciso sempre estar enriquecendo a minha fé e me convertendo, porque é um tesouro inexaurível. O tesouro que a igreja guarda, não é? O tesouro que foi entregue a São Pedro e a São Paulo, é um tesouro de fé que nenhuma geração da igreja é capaz de exaurir, mas que todas as gerações precisam buscar, conhecer, dialogar, digamos assim, para buscar essa verdade cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porém, o espírito do mundo não quer isso. O espírito do mundo quer adaptar. E adaptar quer dizer o quê? Adaptar quer dizer o seguinte: não, isso daí é uma visão do passado. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria outra coisa. Por exemplo, alguns dizem, essa intransigência da Igreja Católica, de que o casamento é um só, o casamento é único e indissolúvel, isso é uma coisa do passado. Se Jesus estivesse aqui hoje, nos tempos modernos, Jesus não falaria de casamento único e indissolúvel. Ele falaria de acolher as pessoas. Só que, meus irmãos, Jesus, como ele está nos evangelhos, quando falaram de divórcio, Jesus expôs a fé católica verdadeira, dizendo que o que Deus uniu, o homem não separe, e ali foi um dos pontos de ruptura em que muitos que seguiam Jesus pararam de segui-lo. Se é assim a situação do homem com a mulher, então é melhor não casar. E começaram a roer a corda e dizer, essa palavra é dura, e não seguir Jesus. Então vejam que as pessoas dizem, Jesus diria outra coisa, mas Jesus, porque naquela época ninguém falava de divórcio, e Jesus hoje se adaptaria ao divórcio. Mas, meus irmãos, naquela época se falava de divórcio, sim. Naquela época a fidelidade do matrimônio era tão difícil quanto hoje. E quando Jesus diz é indissolúvel, ele está dizendo uma coisa verdadeira para todos os séculos. E o Papa é o guardião dessa verdade. Existem papas que guardam esta verdade até o derramamento do sangue. Existem papas que, como Libério, não se erguem à altura da defesa que deveriam fazer. E pessoalmente, com pessoas fracas, deixam um pouco de estrago acontecer. Mas a igreja crê no Papa, crê na missão que Deus deu a ele, crê que jamais um Papa irá proclamar um dogma contrário à fé da igreja. Ou seja, no dia a dia, os papas podem dizer coisas menos adequadas, mas a infalibilidade papal consiste numa garantia negativa, por assim dizer. Ou seja, Deus não garante que tudo que o Papa diz seja verdade, mas Deus garante que Ele nunca proclamará um dogma, nunca irá amarrar a igreja numa mentira, com um dogma, com uma proclamação de um dogma. Mas os papas podem falhar não em proclamação dogmática, que eles são infalíveis, mas podem falhar como falhou Libério, de uma urgência da sua época dizer, Santo Padre, reaja, e ele calar.
Santo Padre, socorro! E ele se sentar na mesa com o lobo para tomar chá e dialogar. Infelizmente houve não somente os papas santos, houve figuras muito tristes na história do papado. E é importante que nós católicos saibamos disso. Porque quando a igreja diz que o Papa é infalível, nós não estamos dizendo que ele é um fundador de uma religião a cada Papa. Cada Papa funda a sua nova religião. Ah, como é que fez esse Papa? Esse Papa gosta assim, então a gente fica desse jeito. Aí vem o próximo Papa, a gente muda do jeito do outro Papa. Aí vem outro Papa, a gente vai mudando, e vai mudando, vai mudando. Isso é tudo o contrário do que eu estou dizendo. A igreja não é uma metamorfose, nem por causa da dialética com o mundo, nem por causa da dialética com os papas. Os papas são o guardião para que a fé que nós temos, os sacramentos que nós temos e o governo que nós temos, governo eclesiástico que nós temos, hierárquico, seja o mesmo que foi deixado por Cristo. Por isso nós precisamos rezar pelo Papa Leão XIV e por todos os papas que virão, para que eles verdadeiramente sejam sucessores de Pedro, não somente porque estão sentados na mesma cátedra, mas porque estão dispostos a derramar o sangue da mesma maneira que Pedro derramou. Na vida de São Pedro, Jesus meio que resumiu a história do papado. Porque Jesus poderia ter escolhido São João, aquele que não fracassou para ser Papa. Não. Jesus escolheu uma figura um pouco mais dinâmica, São Pedro. São Pedro confia em Jesus. Quando São Pedro olha para Jesus, ele caminha nas águas. Mas quando ele começa a olhar para os ventos do mundo, ele afunda. São Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão, filho de João. Mas logo em seguida ele diz: Senhor, a cruz não. E Jesus diz: Afasta-te, Satanás. Isso dá um nó na nossa cabeça, não dá? Mas pera lá, esse cara aí não era a pedra em cima da qual ele ia edificar a igreja? Sim, mas Pedro tem a garantia da assistência de Cristo, que ele não irá amarrar a igreja num dogma errado, mas não tem a garantia da impecabilidade. São Pedro está como que sempre diante de duas fogueiras. Todo Papa está diante de duas fogueiras. Existe uma fogueira no pátio do sumo sacerdote, em que Pedro está lá se aquecendo, vem a empregada do sumo sacerdote, ele se enche de medo e diz: Não conheço esse homem. Mas existe uma outra fogueira. Jesus ressuscitado, depois de uma noite em que Pedro tinha pescado de forma sem sucesso, Jesus, na margem do lago, prepara outra fogueira. E naquela fogueira ele preparou pães e peixes. Na beira daquela fogueira, Jesus pergunta a Pedro: Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Todo Papa tem que escolher entre essas duas fogueiras. Todo Papa viverá uma encruzilhada em sua vida e deverá optar. A garantia de Cristo é a indefectibilidade da fé da igreja, ou seja, a igreja nunca será amarrada na fé falsa. Mas existem papas que escolhem a fogueira da negação,
existem papas que escolhem pessoalmente a fogueira do amor e da santidade. Essa é a fé católica. Peguem todos os catecismos, peguem e vocês irão ver que é isso que a igreja crê. Se você nunca ouviu falar dessa explicação a respeito do Papa, é porque você não teve a oportunidade de receber essa catequese. O Papa é o guardião da fé, que é a âncora visível que nos diz: a fé da igreja está amarrada aqui, esses são os dogmas. Agora, é claro que a igreja é dinâmica e ao longo dos séculos ela vai mudando. Mas não quer dizer que ela muda de substância. A igreja é a mesma, mas ela é viva. É importante nós termos tudo isso num mundo tão cheio de confusão como o nosso, nós entendermos que a fé católica não é a fé de uma igreja feita de concreto, como se fosse morta e imutável. E nem é uma metamorfose louca que vai mudando conforme os espíritos e os ventos dos tempos. Mas é verdadeiramente aquela fé sólida, viva e verdadeira, onde a garantia do Espírito Santo diz: as portas do inferno não prevalecerão. E nós precisamos estar dispostos a derramar o nosso sangue por esta fé dos apóstolos, essa fé de sempre. Não quer dizer que nós precisamos sair por aí caçando briga, mas quer dizer que se a briga vier a nós, e se nós não tivermos outra alternativa, precisamos, diante do mundo, dizer: sim, eu conheço este homem, eu conheço Jesus, Ele é meu Senhor e nunca me fez mal. E se o mundo não consegue tolerar que eu seja seu escravo de amor, então é melhor morrer do que traí-lo. É melhor derramar o sangue, porque vosso amor vale mais do que a vida, diz o Salmo. Cristo vale mais do que tudo. Nós temos que estar dispostos a isto. E é isto que estas vestes tingidas de sangue nos dizem na solenidade de São Pedro e São Paulo. Falei muitas coisas nessa homilia. Talvez você tenha ficado confuso com tantos detalhes. São dessas homilias que talvez valha a pena você ouvir várias vezes. E é bom que ela esteja sendo gravada no YouTube, porque você ouve uma vez, vai esclarecendo, vai ficando mais clara, para você enxergar verdadeiramente o que é a fé da igreja. O centro dessa homilia não é tanto o Papa. O Papa é somente a ocasião para nós pensarmos que todos nós, como Pedro, seremos colocados em encruzilhadas e precisaremos um dia escolher se somos fiéis a Cristo como mártires ou se somos apóstatas e idólatras. Faço essa homilia não para julgar nem papas, nem bispos, nem ninguém, mas para que eu e você nos coloquemos debaixo da luz do mistério de Pedro e escolhamos em que fogueira nós iremos nos aquecer.